soberano Deus, o Pai eterno, quem um dia já teve uma experiência sobrenatural com o Senhor, quem já sentiu, Pai, o seu poder, aquele que um dia tocou o Senhor como aquela mulher nas tuas vestes, sentiu o teu poder, ou como outros, ó Pai, da história bíblica, como o homem da mão resseguida, como a mulher encurvada e tantos outros. Ela jamais, meu Deus, consegue ficar longe da tua presença, Pai. Oh, então vem, Espírito Santo. A sua palavra diz que receberíamos o teu Espírito Santo. Então derrama, Pai. Comece a encher essa igreja, esse coração, essa pessoa que diz: Pai, eu quero sentir. Deus quer que você sinta, igreja. Receba agora o Espírito Santo dele. Derrama, Pai, vai derramando agora, como no dia de Pentecostes, ó Deus, aonde homens perguntavam: como nós faremos, varões? Meu Deus, eles diziam: arrependei-vos. Pai, traz o arrependimento dentro de nós, traz a salvação dentro de nós. Nós queremos comunhão com o Senhor, intimidade. Vai derramando agora, Jesus, vai derramando do teu poder, vai derramando da tua graça, da tua glória. Pede, igreja, vai pedindo a Ele, diga: Senhor, me encha, Senhor, transborda na minha vida. Quando você clama, Ele vem. Quando você invoca Ele, a presença dEle te toma. Diga para Deus: Deus, eu preciso, eu necessito. Diga a Ele: eu quero mais de ti. Aleluia. Sinta, meu irmão, o Senhor, Ele tem bênção para a tua vida. O Senhor quer te encher, Ele quer transbordar. Da liberdade a Ele. Aleluia. Que a sua glória esteja sobre cada pessoa que aqui está, em o nome de Jesus. E você diga: graças a Deus. Amém? Bom dia a todos. Podemos sentar-se em nome de Jesus. Está começando mais o primeiro domingo, de um novo mês, de outubro. Que seja um outubro de muitas bênçãos para a sua vida. Amém? Vamos entrar na palavra. Atos 2, 37 e 38. Essa semana, necessariamente sábado passado, uma criança, eu falei assim: tem que batizar. Falei para a vovó da criança. E a criança perguntou: para quê, pastor? Eu falei: para ser salvo, entrar no céu. Ela falou assim: você vai entrar no céu, pastor? Na hora eu brinquei com ela, mas depois você começa a pensar, né, irmãos? Mas a gente é de Jesus, está dentro da igreja. Mas nós estamos aptos para entrar no céu? Porque a Bíblia diz que não é todo mundo que vai entrar no céu. A Bíblia inclusive fala que vai ter dois, um vai ser retirado e outro fica. E aí como é que eu sei se eu vou estar no meio dessa conta que Jesus fez? Não é que todo casal vai ter dois numa cama, só sobe um, não é isso não. Mas ele diz que vai acontecer muitos casos onde vai ter dois, um casal ali dormindo, e de repente ele vai acordar e de repente só vai estar as vestes ali na cama, não é? Porque o corpo subiu. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já sou de Jesus. Irmão, ser de Jesus é um degrau da escada. Uma pessoa, quando ela aceita Jesus, ela não está salva ainda. A tua salvação vai depender de alguns fatores. E o tempo vai passando, a gente vai se esquecendo desses fatores. E aí a gente pensa assim: não, eu faço a minha parte. Já vi gente falar isso, eu não gosto quando alguém fala que está fazendo a parte dela quando ela vai na igreja. Ela foi domingo de manhã, já fiz a minha parte de hoje. Parece que é uma tarefa, que foi dado. Não, tem que ser um estilo de vida com Deus. Mas ela cata aquilo como se fosse apenas uma tarefa que ela precisa fazer para chegar. E não é. Essa parte é uma parte até extra. O que vai te levar à salvação, ela vem a partir desse momento. Qual é a tua postura dentro de casa? Qual é a tua postura com o teu próximo?
Amém? E a tua postura com o teu próximo, por mais que a gente não leve isso tão a sério, é uma das coisas mais primordiais para a salvação. Se teve misericórdia, você vai ter misericórdia. Se você não teve misericórdia de ninguém, provavelmente você não vai ter misericórdia com a tua vida. Se você não der oportunidade às pessoas, você não vai ter oportunidade. Se você não fizer o bem não vai ser feito na tua vida. E no julgamento tudo isso vai ser equilibrado. Ou seja, o que eu rejeitei para alguém vai faltar para mim naquele dia. Então o que eu preciso? Eu preciso de alguns passos na minha vida que vão me levar verdadeiramente à salvação. E no 37 aqui no 37, a Bíblia fala assim, ó: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aqui lembrando que tinha acontecido o dia de Pentecostes, não é? Tinha 120 pessoas naquele lugar, e aquelas pessoas que não estavam lá, que viram, ficaram sabendo daquele feito, que presenciaram o que aconteceu, eles entenderam: espera um pouquinho, algo está acontecendo. E aí bateu neles aquele pensamento: e agora? O que nós precisamos fazer? O que acontece com a gente agora? E é onde que eles questionam a Pedro. Eles falam: o que nós vamos fazer? E o Pedro, a respeito da salvação, tipo, eles estão perguntando: como que a gente vai se salvar então? Porque naquela hora, o que acontece com aqueles que receberam o Espírito Santo, ali recebeu praticamente um selo de Deus. Só que teve aqueles que não tiveram isso. Aí já bateu aquele pensamento: e agora? Eles têm, nós não temos. E era para ter 500 aqui, não tinha 500, tinha só 120. Jesus apareceu, era para 500. Você viu? 380 já não sei onde estavam. Talvez morreram alguns, talvez sei lá o que eles estavam fazendo, mas eles não estavam mais lá. E às vezes na igreja é isso. Você vê pessoas, talvez você se batizou perto no dia que outra pessoa se batizou, e hoje você passa às vezes pela rua e você percebe que essa pessoa não anda mais no mesmo caminho que você. Você permaneceu e as outras pessoas se dispersaram. Tem pessoas que elas começam num propósito, o tempo vai passando, elas já não são mais as mesmas pessoas, elas mudam. Você quer ver quem reclama disso? Casal, não é? Ela não é como eu conheci, ele não é do jeito que eu conheci. Tem uns que é melhor depois, né, irmãos? Fica melhor, mas tem uns que fica pior. É verdade ou não é? O tempo passa e você fala: agora caiu a máscara. Não caiu a máscara. A pessoa, ela não evoluiu. Deus te fez transcendente. O que é transcendente? Você conheceu Jesus, desde que nasce já é assim. Você nasce, você vai evoluindo. Quando conheceu Jesus, mesma coisa. Conheci Jesus, aí eu percebo um monte de coisas erradas, eu vou evoluindo, vou me tornando melhor. Agir como um moleque, se casa, você passa a ser um homem mais responsável, uma mulher mais responsável, e aquilo vai te aproximando, não é? Daquilo que era para ser perfeito. Não existe nada perfeito, mas a partir daquilo que era para ser um padrão espiritual. E alguns, ao invés de alcançar isso, elas vão se perdendo, elas vão se distanciando daquela meta. Aí você fala: a pessoa era falsa. Não é, mas ela não conseguiu aproveitar aquilo que a Bíblia diz que ela tem que ter. Você está entendendo isso? E às vezes a gente acha que algumas coisas na vida é desnecessário. Tudo tem um porquê na tua vida. Então tudo você tem que tomar muito cuidado. Diga graças a Deus. E no 38 Pedro explica para ele, ó: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é como um selo que vem sobre uma pessoa. Por exemplo, você vai comprar uma marca de café, normalmente tem um selo ABIC, né, naquele café. Você vai comprar ali um botijão de gás, às vezes tem aquele negócio do Inmetro, não é?
Você vai fazer algumas coisas, tem ali aquela empresa que coloca um selo de qualidade, coloca um selo de que aquilo ali está conforme as especificações. Na vida do crente, daquele que está buscando a salvação, o Espírito Santo ele é esse selo. Quando ele está na tua vida, não é que você chegou ao padrão de Deus, não é que você é perfeito, não, mas você está, amém, naquela expectativa bíblica para que você seja um cristão. Então o Espírito Santo, ele é um passo importante. Me garante salvação? Não vai te garantir a salvação, porque qualquer pessoa tem liberdade para cometer um erro, pecar e sair do caminho de Deus a qualquer momento. Mas o Espírito Santo ele está ali, e ele virá sobre a sua vida a partir do momento que você já dá o primeiro passo para ser salvo. Pastor, então eu preciso ter o Espírito Santo? Precisa muito. Quem não tem o Espírito Santo não vai ter força para avançar. Numa luta que você tiver, você vai retroceder. No momento de aflição da tua vida, você vai entrar em desespero, você vai se encontrar vazio, sem nada para se apegar. Mas alguém que recebeu o Espírito Santo, ele tem uma força voluntária sobre ele. Amém? Então aquilo vai te convencer, vai te fortalecer, aquilo vai te vivificar nos momentos de fraqueza da tua vida. Você quer ver uma coisa assim? Já viu o crente que perde a cabeça, que se embriaga? A gente, pastor, ouve muito isso. A pessoa vem e fala, pastor, eu perdi a cabeça e fui usar drogas, perdi a cabeça e fui beber, perdi a cabeça, acendi um cigarro para acalmar. Não precisava do cigarro, o Espírito Santo pode acalmar. Não precisava da bebida, não é? O Espírito Santo iria confortar a pessoa. Não precisava das drogas, amém? Para se sentir forte. O Espírito Santo ele faz, a Bíblia diz, digo fraco eu sou forte. Então ele se torna uma fonte voluntária na sua vida, que você pode recorrer a qualquer momento da tua vida. Só que as pessoas não buscam ele. Aí no dia da adversidade, como é que você vai se encontrar na presença de Deus? A igreja está cheia de gente escorado na esposa, no marido, no filho. Está cheia de gente escorado no pai, na mãe. Está escorado. Se acabar a oração do pai, da mãe, da esposa, do marido, do filho, aquele cai, desaba. É verdade ou não é? Tem gente que está dentro da igreja, está por causa da mulher, está por causa do marido, está por causa do pai e da mãe, está por causa dos filhos que vão e acompanham. Mas não está porque conheceu a Deus, porque realmente está forte na presença de Deus. E eu tenho que avaliar isso. Quando aquela criança me pergunta, você vai para o céu, pastor? Poxa, eu tenho que ir. Eu preciso de ir. O que adiantou passar minha vida dentro de uma igreja, não é? Prego de segunda a segunda e eu ficar. Aí você chega lá, cadê o pastor? Não está aqui não, está amarrado, né, irmãos? Não é verdade. Você já pensou, você olha para o lado, o pastor seu não está lá? Você fala, ué, né? Eu não posso correr o risco. Eu tenho que me preparar, você tem que se preparar. Ou então você vai acabar tendo perdas para a tua vida. E qual que é o primeiro passo que eu preciso, pastor, para ter essa consciência dentro de mim? Romanos 3:23, vamos lá? Romanos 3:23. Eu acredito que a salvação é a maior de todas as bênçãos que alguém pode alcançar. É verdade ou não é? Você já imaginou? Porque eu acredito assim, todo mundo que está na igreja se resistiu a tantas coisas. É verdade ou não é? Às vezes você resistiu a uma separação, você resistiu às vezes a humilhações, você resistiu às vezes a punhaladas, traições de pessoas. Você se calou quando a vontade era até falar de um monte de coisa. Não é assim? Você pagou muitas vezes um preço dobrado para poder não criar contendas, desavenças, porque o crente faz isso. O crente muitas vezes ele paga o dobro para ele cumprir a vontade de Deus. Aí chega no dia da tua salvação, você ficou. Você já imaginou? Você acorda um dia, não tem mais ninguém, você está ali, não tem mais Jesus para voltar. Jesus já voltou. E agora? O que será de mim? Então é complicado. Essa é a maior de todas as bênçãos. O Pedro falou para aqueles judeus lá, né? Que eles precisavam se arrepender e ser batizados. O primeiro passo está aqui, ó. Eu preciso reconhecer
porque eu estou em pecado. Posso ler? Lê comigo então. Porque todos é todos. É o pastor Hércules, é o missionário, é o pastor Jaime, é os líderes das grandes igrejas, foi o Pedro, Paulo, João, todos pecaram. Ah, pastor, aquele lá é santo. Não tem santo na terra não, irmão. Se tivesse santo mesmo, não estava mais aqui, tinha sido arrebatado. Todos somos pecadores. E aí ele falou, e antes de aceitar aquilo que me dá essa salvação, todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Ou seja, ninguém tem a glória de Deus. Pastor, mas e ela não está sobre nós? Está através do Espírito Santo concedido por Jesus Cristo no Calvário. Isso chama-se favor de Deus. Só que de vez em quando você vai falar que alguém tem que se batizar, a pessoa vira para você e fala, mas eu já fui batizado lá na igreja. Quando? Ah, tinha 3 meses de vida. Em 3 meses de vida, aquela criança sabia que ela estava destituída da glória de Deus. Sério. Aquela criança só pensava em mamar, irmão. É verdade, só queria colo de mãe e mamadeira, não sabia de mais nada. Jogaram um copo de água na cara da criança. Essa é a verdade. Colocaram a roupinha bonita para tirar foto, não é? Arrumaram lá umas testemunhas lá que testemunharam um erro. Mas isso até os criminosos arrumam também testemunha para falar que alguma coisa é de verdade. Então isso não garante nada para ninguém não. Mas onde que a Bíblia está dizendo? Eu preciso, dentro de mim, eu tenho que saber, eu sou pecador. E eu sou carente da glória de Deus na minha vida. E aí sim, quando eu tenho esse passo, eu estou realmente abrindo uma porta para que a graça de Deus ela se manifeste na minha vida. Então a graça de Deus ela vem sobre aqueles que se humilham debaixo da mão de Deus. O humilhar é o quê? Reconhecer que eu preciso da glória de Deus na minha vida. Sem ela eu estou perdido. Ah, pastor, eu não reconheci isso. Pessoas que não se arrependeram não vão entrar no reino dos céus. Não vai haver uma pessoa no reino dos céus que não teve arrependimento, igreja. Arrependimento e perdão, todos esses 2 requisitos vai garantir salvação. Ninguém entra sem arrependimento e sem perdão no reino dos céus. Então aquela pessoa fala, eu não me arrependo de nada. Você já está condenado, você vai descer. Ué, se eu não me arrependo de nada? Primeiro passo é arrepender. Ah, eu não peço perdão para ninguém. Você está condenado também. E por besteira, orgulho, eu peço perdão. Às vezes até que eu não fiz, eu peço. Ah, pastor, mas ele está se humilhando. E daí, irmão? Já me humilharam tanto nessa vida. A carne já morreu mesmo. Ah, está errado, pede perdão. Ah, mas o outro não pede. Eu estou lá ligando com a vida dele, eu quero ir para o céu. Se ele não vai pedir, ele que se vira com as coisas deles. Mas é besteira, deveria se arrepender. Um dia vai fazer tanta falta isso. E outro lugar, Lucas 18, 13. Precisamos reconhecer realmente a nossa posição como estamos. Uma coisa interessante. Não dá para apresentar perdão para ninguém sem primeiro você falar do pecado. Você já viu aquela pessoa que fala para você assim, me perdoe se eu te ofendi de qualquer forma e alguma coisa que eu te fiz. Isso é pior, eu vou colocar assim, enganação que existe. Pessoa que vira para você, me perdoe se eu te fiz alguma coisa. Porque o perdão só existe quando você reconhece ele. Quem não reconheceu o erro, não adianta falar, se eu te fiz alguma coisa. Não, você tem que chegar e falar assim, eu fiz isso. Isso é reconhecimento. Não existe perdão sem reconhecer o erro. Não tem como eu pagar uma dívida que eu não sei que dívida que é. Você chega lá, eu vou dar R$100 aqui para pagar a dívida, mas pera um pouquinho, cadê o comprovante? O comprovante está lá, comprou, não sei o que, não é assim? Você pagou o valor daquilo que você deve. Não tem como eu ser perdoado por algo que eu não sei que eu fiz. Por isso que a criança não dá para se batizar. Todo perdão existe para cumprir aquilo que foi reconhecido. Uma dívida ela existe quando as duas partes reconhecem.
Ó, você deve para mim, eu falo, realmente devo. Aí eu paguei, quitou. Paguei, tá pago? Tá, das duas partes tá pago. Ali, cessou. Mas fora isso, não tem. Eu dou um valor, o outro fala assim, mas não era isso aí. Tem mais, a dívida continua. Não é verdade? Então tem que haver reconhecimento. Na tua vida você tem que reconhecer. Você está sendo mal com alguém, você tem que chegar para ela. Ah, mas é criança. Você está sendo mal com a criança, você tem que ir lá e pedir perdão para ela. Ah, mas criança, pastor, é criança. Criança é gente, criança te libera perdão. A Bíblia inclusive fala assim, vós pais não irritei os vossos. Tem pai que irrita os filhos, tem pai que é. Aí ele fala assim, não, tem que me obedecer porque é mandamento. Só que você vai dar conta para Deus. Às vezes a criança vai obedecer, mas você vai descer porque você passou uma vida irritando teus filhos, criando problemas aonde não existe. E vamos ser bem sinceros, tem pai que faz isso, não faz? Tem mãe que vira um inferno dentro da casa, acaba com um casamento de filho, de filha, com um monte de coisa. Tem uns que parece que persegue. A criança bebe uma água, a pessoa já começa a ficar irritada. Vai lá, bebendo água. Deixou o copo, o copo. Não é? Se come, está comendo demais. Se não come, não gosta de nada. Tudo irrita. E aqueles então que é obrigar você a fazer alguma coisa na marra? Não precisa. A Bíblia diz onde há o Espírito, há o quê? A liberdade. Tem que deixar a liberdade. Você não vai ensinar alguém só na pancada. Você tem que ter os dois lados. Não fala pancada física, mas você tem que ter os dois. Tem que ter a repreensão, mas tem que ter também aquela corda que você dá. Mas tem gente que nunca tem aquela corda solta, né, irmão? É só a argola na garganta mesmo, não é assim? É só castigo. Você vai dar conta para Deus. Cuidado, cuidado. Se é ruim com a tua nora, cuidado. É ruim com o genro, cuidado. Se é ruim com a sogra, cuidado. Você vai dar conta para Jesus. Ele diz assim, ó, o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, porque ele sabia a conta que ele tinha, a dívida que ele tinha. E diz ali, ó, mas batia no peito, dizendo, Deus, tem o quê? Misericórdia de mim, pecador. Você não viu o publicano falando, Deus, tem misericórdia ali do fariseu, tem misericórdia do outro, porque ele não está salvo, ele até é mau, ele é perverso. Não, ele está dizendo assim, de mim, ó pecador. Ele falava dele. Você vê, ele batia no peito e dizia, Deus, eu estou perdido, eu não tenho. Ele estava fazendo assim, ele não apontava dedo, ele batia no próprio peito. Ai de mim. Tem gente que é só apontando o outro, né? Olha lá a roupa dela, olha o cabelo da outra, olha o batom dela, olha não sei o que lá, olha esse daí não está certo, olha aquele ali não presta, aquele ali não sei o que. Ô irmão, e você presta? A gente tem que ver. Tem coisa que a gente tem que olhar para a gente e reconhecer, eu não presto, eu estou fazendo errado, eu sou mau, estou sendo perverso. Tem que reconhecer. Sem reconhecimento, as coisas não vão fluir para a minha salvação. Então esse é o primeiro passo, eu preciso reconhecer o pecado para poder apresentar o perdão. Primeiro vem o pecado, depois vem o perdão. Não adianta perdão sem ter o pecado. Então primeiro eu preciso do meu pecado reconhecer. Depois o perdão. Se alguém pede perdão para mim, eu pergunto, por que você está pedindo perdão? Ah, você sabe. Não, você não está pedindo perdão? Então você tem que reconhecer. O que é o perdão? Ó, pastor, eu fiz isso, isso e aquilo. Então beleza, tá aí. Da minha parte está perdoado em nome de Jesus. Você se sente perdoado? Não. Agora é só você e Deus. Então você vai na presença de Deus. Deus, eu pedi perdão, foi dado, mas ainda não me sinto perdoado. Ali é uma batalha espiritual sua. A hora que você sentir, está ótimo para você. Você vai sentir em você. Diga graças a Deus. Amém, igreja? Segundo passo, está lá em Lucas 13:3. Você está no 18, você volta um pouquinho. No 13:3. Após eu reconhecer o pecado, eu vou precisar me arrepender do pecado. E arrepender do pecado não é só saber que eu pequei. Um dia um falou assim, eu não me arrependo de nada nessa vida. Prefiro morrer sabendo que eu errei do que me arrepender de não ter feito. Eu estou fora desse negócio. Eu prefiro me olhar e falar graças a Deus que eu não fiz, né? Do que eu correr riscos também. Ah, se as pessoas soubessem onde o risco pode te levar, essa frasezinha usada em poemas não existiria com tanta frequência por aí, entoada.
Na verdade, eu agradeço a Deus por um monte de coisa que eu nunca fiz. Pensei em fazer e não fiz. Ô pastor, podia ter dado certo. Será? Você já viu como é que o ladrão é pego? Se ele tivesse arrependido na última, ele estava livre. Não é assim? Aquele que morreu por causa de alguma coisa que não devia ter ido, que vantagem tem? Morto se arrepende de quê? Então é muito melhor a gente não ir. Você viu o mal? Foge. Então, cuidado com esses ditados bonitos, né? Prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Eu prefiro arrepender do que eu não fiz do que aquilo que eu fiz. Pastor, e se for coisas que são boas, aquilo que é bom vai chegar até a tua vida de um jeito ou de outro. Você não precisa ter medo dessas coisas, não. Aquilo que é para a tua vida vai chegar na tua vida. A Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Aquilo que é seu vai chegar até você. Você quer um crescimento financeiro? Vai chegar. Você quer a salvação? Aquilo que você fez vai fazer chegar até você. Pastor, quer casar? Vai chegar. Pastor, quero o livramento? Vai chegar também. Como, pastor? Está casado com alguém que é ruim? Vai chegar. Ninguém vive para sempre. Fica tranquilo. Vai chegar também. Não é? Mas é verdade. Tudo que não é a mesma paz que é para você vai chegar até você de um jeito ou de outro. Tudo vai chegar aquilo que é seu. Agora, aquilo que se avança, você corre um risco muito grande. No 13:3 fala assim, ó, Lucas 13, versículo 3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo, o quê? Deus está te falando isso. Se não tiver arrependimento, todos, seja quem for, pastor, missionário, seja um líder de igreja, seja um Billy Graham, se não tiver arrependido das coisas que precisa se arrepender, todos vão perecer. Não existe ninguém especial ali em relação ao outro. Todo mundo precisa, para evitar a perda de uma salvação, o arrependimento. Agora entenda o que eu vou te falar. Aquilo que eu não sei, que eu errei, eu não preciso me preocupar. O Jó até era exagerado. Não, talvez não. Eu tenho que ter confiança. Espera um pouquinho. Eu não sei. Pastor, mas me ofendeu. Então me fala. E às vezes você acha que as pessoas te ofendeu também, nem te ofendeu. Às vezes você só é dodói demais. Não é verdade? Tem gente que sofre de coitadismo ali. Você olha para ele, olha como é que ele está me olhando. Não é desse jeito? Aí você passa por ele, olha, nem fala. Mas por que você não falou comigo então, se eu passei por você? Onde que está escrito que eu que tenho que ser o primeiro a falar? Qualquer um pode, se você notou, fala você primeiro. Aí ele fica lá, eu não falo mais com ele, porque ele não falou comigo. Quem está em pecado é você. Porque você sabe e não fez, eu nem percebi. Quem está devendo? Aquele que teve essa atitude. Então a Bíblia fala assim, eu preciso me arrepender para que eu não venha perecer. Diga graças a Deus. Eu preciso enxergar, entender que aquilo que eu pratico, de alguma forma aquilo ali é terrível aos olhos de Deus. Pastor, mas ninguém liga para isso. Não é as pessoas, é o que Deus pensa a respeito daquilo. Atos 3:19, vamos lá? Atos 3:19. Posso ler? Atos 3:19. E arrependei-vos, pois. Ele fala, convertei-vos para que seja o quê? Já me perguntaram, por que o crente fica falando para você se converter? Para isso. Você se arrepende, você reconhece o teu erro. Uma pessoa que se arrepende de alguma coisa, ela não volta a praticar. Você já se intoxicou com alguma alimentação, comida? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu com frango. Eu me lembro uma vez, eu trabalhei num lugar que eles desfiavam o frango para fazer lá um tipo de hambúrguer com frango. E de vez em quando eu ia lá, catava um punhadinho e comia aquele frango assim meio solto.
E de lá para cá eu peguei uma birra do frango, colocava na boca, no começo era gostoso, temperinho. Só que chegou um dia, não sei o que aconteceu, eu peguei uma repulsa um pouco de frango. Hoje eu consigo comer frango de novo. Mas toda vez que eu olhava para o frango, já batia aquele negócio, já dava aquela sensação ruim. Aí a pessoa fala assim, você precisa saber o que está te fazendo mal. O corpo da gente já avisa, já o organismo já te avisa assim. Você olha para a comida e fala, não, né? Você já cria aquele negócio. O arrependimento causa mais ou menos isso. Você olha para um pecado e você fala, não, está errado isso aí. Eu sei, porque eu já passei por isso. Aquilo te incomoda. Tem gente que ela se prostitui, mas depois bate na cabeça dela, olha, isso está errado. Que prazer que tem naquilo que a pessoa percebe que está errado. Não é verdade? Então, em vez de ter paz, a pessoa tem aquele peso. Não adianta. Ah, bebeu. Mas você sabe, quando acorda no outro dia, a cabeça doendo, Jesus, eu não devia ter feito isso. Sem contar que está te matando, não é? O arrependimento é isso. Então ele fala assim, arrependei-vos e convertei-vos. O que eu faço? Eu peguei aquela repulsa pelo pecado, agora eu mudo a direção. Eu trabalho na direção contrária. Espera um pouquinho, eu não vou voltar por esse caminho, porque esse caminho não é bom. Você pega, por exemplo, uma pessoa que ela comete erros, seja qual for a natureza, aquela que conhece a verdade, ela não está só cometendo erro, ela está levando outra pessoa também para o inferno. Já parou para pensar? Às vezes você está sendo, vou colocar assim, como é que é o nome, a pessoa que faz o turismo lá, o cidadão que te acompanha para os lugares, o guia turístico, que está guiando para o inferno. Que é isso, pastor? Ele vai e oferece a bebida para o outro. Você é de Jesus, você conhece. Jesus, ele colocou para você a palavra primeiro para você ganhar outra pessoa. Só que você não ganha outra pessoa, você bebe junto com ela. Ah, pastor, os dois estão errados, mas o seu crime, ele é muito maior. Porque às vezes Deus falou para você, ensina a salvação para ele. Ah, pastor, isso é besteira. Então vai, espera um dia para você. Aquilo que você deixou de fazer de bem para a pessoa pode se virar contra você um dia. Eu já vi casal que vive no erro. Chega um dia que o cidadão arruma um erro fora. Aí você fala assim, mas por que eu estou passando por isso, pastor? Porque lá naquele tempo que era para você ensinar a santidade, para você ter algo em santidade hoje, você dizia que não era besteira, que não tinha nada a ver. Você falava que não, isso é coisa de crente. E agora, quando a casa cair? Às vezes tem pessoas nas nossas vidas que a gente tem que aproveitar e criar a santidade. O filho, criar a santidade. Um dia o filho vai estar nesse mundo, aí, no meio do traficante, do bandido, das drogas, no meio de colegas de trabalho que vai chamar para o happy hour todo final de tarde. O que eles vão fazer nesse dia? O que você ensinou? Não, pastor, eu tenho medo de privar meus filhos e eles não terem liberdade como eu não tive. Ué, você está mal? Você está indo para o céu hoje. Você está entendendo? O caminho que pegou, seja lá qual foi o que pegou, está te levando à salvação. Aqueles 30 minutos, aquelas 2 horas, aquele final de tarde na bebida não dá salvação para ninguém. Aquilo não dá salvação. O arrependimento traz salvação. Então a gente deixa de ensinar. Cuidado, um dia você pode olhar para trás e se arrepender. O pastor falou aquele domingo lá, eu não dei ouvidos. Tem muita coisa na tua vida que você tem uma responsabilidade diante de Deus. Ele vai cobrar de você também. Porque talvez alguém vai descer para o inferno que você não ensinou, que podia ter ensinado. Ele continua também, né? Não, volta lá, é só ele mesmo. Para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos do quê? De refrigério pela presença de quem? Quando uma pessoa ela se liberta de um mal, a Bíblia diz que Deus te conforta e a bênção vem sobre a tua vida. Terceiro passo, está lá em 1ª carta de João 9, vamos lá? 1ª carta de João 9, que é a terceira coisa que a gente precisa de fazer depois do arrependimento e conversão. Irmão, isso daqui é muito importante. Mas eu vou te explicar para quem que você tem que fazer isso, tá bom? O pastor de Londrina quer levar o Sandrinho lá para Londrina.
falei, esse menino é esperto, pastor. Tem que colocar ele na obra para ser um pregador. Eu falei, ele é difícil, é igual peixe. O Sandrinho, ele tem uma boa visão mesmo da obra. Eu vi na quinta-feira, já foi lá, pegou água, colocou, acabou a pilha, já estava ali atento. Isso é bom. A gente tem que ter essas ousadias, né? Tem um sobreiro que para e fala assim, não vou fazer não, que eu posso tomar bronca. Sério? Então, se você ficar pensando nas perdas da vida, você não vai chegar a lugar nenhum no mundo espiritual. Aquilo que é certo, que é bom, você tem que fazer. O que é bom, você faz. Amém? Às vezes a gente tem ousadia para aquilo que não é bom, né? Aí é ruim. Vamos ler o terceiro passo. Se confessarmos os nossos, Ele é fiel para os pecados e nos purificar de toda. Para quem que eu confesso meu pecado? Para homem? Para pastor? Para padre? Não. Nem a gente quer ficar sabendo de pecado de ninguém, não é? Tem gente que vem, quer contar como é que foi e tal, mas não precisa contar, você precisa saber e contar para Jesus. Jesus, eu fui mal, eu desejei, eu quis, eu passei, eu lesei, não é? Eu cresci o meu olho sobre aquilo, eu quis a facilidade daquilo, eu quis fazer tal coisa. É eu que tenho que falar para Jesus. Você falar para o pastor da igreja, não vai crescer nada na tua vida, você só vai se expor. Tem pastor que é ético, tem pastor que não é ético. Tem pastor que você vai falar, ele junto, irmão, aquele irmão lá pecou, você viu? Ele fumou maconha, usou droga. Aí o Sandrinho não fala para você aqui agora, mas o Sandrinho chega em casa e fala, pai, aquele lá é o maior maconheiro, né? Aí o outro chega e fala assim, aquele irmão lá fumou uma maconha terrível. Daqui a pouco todo mundo está sabendo da tua vida. Pastor, eu fiz o que Jesus mandou. Jesus mandou você confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e justo. Ele quem? Confesse a sua vida para Jesus. Amém? Mas ele é um irmão de confiança. Hoje ele é. Se ele ficar com raiva de você amanhã. Eu não falo da minha vida para ninguém. Um dia alguém perguntou assim, pastor, qual que é a tua história? Eu falei, que você quer saber da minha história? Não, mas o senhor é pastor e tal. Irmão, você tem que saber de Jesus. A minha vida não acrescenta nada para a tua salvação. O que eu tenho na minha vida que vai te levar a ser salvo de alguma maneira? Tem alguns fracassos da minha vida. O que vai te ajudar nisso? Para poder falar mal de mim depois? É só se for para isso. Vai servir para quê o meu testemunho de vida? Não serve para nada. O que eu tenho que lutar é para viver a palavra igual você. Aí você fala, não, eu tenho que contar para o irmão da igreja, porque ele vai me ajudar. Vai nada, irmão. Quem vai te ajudar é aquele lá, ó, Jesus. Conte para Jesus. Agora, claro, se está um casal, deu algum rolo lá atrás, você tem que falar para ele. Você tem que corrigir a tua vida, porque a quem você ofendeu. Você entendeu? Aí eu conto para o pastor da igreja. O pastor da igreja não pode perdoar o teu casamento. Quem vai perdoar teu casamento é teu marido, tua esposa. Conseguiu entender? Mas eu guardo para mim escondidinho. Cuidado, se pode tirar você do céu um dia. Ninguém viu, pastor. Jesus viu. Entendeu? E no dia de subir ele falou, esse aqui ele não confessou, está em débito. Fica. E agora? Conseguiu entender? Mas agora eu vou estragar meu casamento. Não, você estragou quando você fez besteira lá atrás, não foi agora. A confissão. A confissão é o conserto. Amém? Mas todo mundo culpa a Deus. Eu vou contar para Deus agora. Aí eu vou para o marido, agora eu vou estragar. Mas quando você fez, você estragou lá atrás. E cuidado, hein? O outro pode se converter e contar um dia. E agora? Concorda comigo? Porque a outra pessoa pode se converter e um dia ela chega e fala, olha, eu me prostituía, isso, fazia, roubava, matava, fumava maconha. Fumava junto com o outro lá. Aí você fala, e agora? A vida é complicada. Você dá um passo hoje, amanhã me diz que é falado no telhado. Você entendeu? Você pensa que está escondido. Não está. Tudo vem. E se não vier? Aí eu estou perdido, eu nem vou entrar no céu. Porque o único jeito de entrar no céu é se vir à tona. Diga graças a Deus. Romanos 10:10. Tenho que abandonar.
Vocês entenderam, né, igreja? Não é que você não pode vir conversar com o pastor e tal, só estou te alertando para você que as pessoas têm amigos, melhores amigos, conhecidos. A tua melhor amiga tem uma melhor amiga, e a melhor amiga dela pode ser a outra melhor amiga, e as nossas vidas ficam aí expostas. Você entendeu? Ai, pastor, eles perguntaram da minha vida. Eu já falo para a pessoa: o que você quer com a minha vida? Ah, eu vim pregar Jesus, não vim pregar minha vida. Amém? Mas isso não é que eu escondo a minha vida não, viu? Quando a pessoa pergunta, eu estou de vontade de falar, eu falo. Não é para esconder, mas às vezes tem gente que é curioso, que vem perguntar da tua vida, não é? Aí elas ficam especulando a tua vida para você. Você tem que olhar e falar: mas por que você quer saber da minha vida? Ué, você já corta. Você não tem que falar da tua vida para ninguém. A Bíblia até fala: vai derramar a tua vida para fora. Tua vida é propriedade sua. Amém? E o pregador que faz isso também não presta. Às vezes a gente conta exemplos aqui, mas coisas de fora. Você não tem que sair contando: a pessoa tal fez isso, aquele cara. Não pode, você tem que orar por ela. Você viu o erro também? Ajuda aquela pessoa a se consertar. Mas não fica contando para os outros: o outro ali estava. Se mete nisso não. Visto que o coração se crê para, e com a boca se faz o quê? O pecado, mesma coisa. Confesso e deixo diante de Deus. Para Deus. Amém? O outro fala: Deus mandou falar para você que você está. E que lá não é Deus não, irmão. Deus não fica humilhando ninguém, pisando em ninguém por aí não. Gente que aponta o dedo para você. Vixe, já tanta gente me apontou o dedo. Já uma vez cortando o cabelo, o cidadão falou: Deus está falando que você vai para tal lugar. Foi o lugar que eu mais fiquei na minha vida. Parece que Deus me esqueceu lá. Você está entendendo? Não vem de Deus essas coisas. Deus seu não é fofoqueiro. Mas na Bíblia lá o homem falou para Davi. Falou para quem mesmo? Para Davi. Não falou, não chamou um grupo assim, falou aqui, ó, a vida dele aqui está aqui. Não. Deus falou para quem? O Davi. Você é esse homem mau. Davi na hora se arrependeu. Deus não expõe tua vida para os outros, não. Você entendeu? 10:10. Agora, o quarto passo. Isaías 55:7. Cuidado com gente que é muito santo demais, viu, irmãos? Está cheio de santo aí. Todo santo tem um demônio atrás dele. Toda imagem de santo tem um demônio. Se a pessoa passa uma imagem de santo demais, tem demônio ali também. Porque a pessoa que ela passa uma imagem de santo para você, ela está escondendo alguma coisa. Porque quem é de Deus realmente não precisa passar imagem de santo. Você tem que ser santo. Amém? Quando você passa uma imagem, você já está escondendo alguma coisa. Aí já tem um demônio por detrás. Deixe o ímpio seu. Então eu preciso deixar. O que é o caminho errado que eu estou? Deixe o ímpio o seu caminho. O homem maligno, os seus pensamentos. E se converta a quem? Ao Senhor. Que se compadecerá. Olha aqui, está garantido. Ele vai se compadecer dele. E torne para o nosso Deus. Porque Deus é grandioso em perdoar. Lembra de uma coisa, quando eu deixo, me volto para Deus, está garantido, Ele perdoa. Irmãos, Deus perdoa Acabe tantas vezes. A gente fica bravo quando lê a história de Acabe, mas Deus de novo abençoa. Deus abençoa, Deus é misericordioso. Pastor, então eu vou chegar no céu. Só que a Bíblia diz que vai ter um dia que vai ser tirada essa misericórdia. Vai ser só o juízo nesse dia. E lá não vai ter essa oportunidade de hoje. Então hoje eu preciso tirar, abandonar qualquer coisa que seja errado. Volto a te dizer, aquilo que a gente conhece. Não fica caçando o mal para você se arrepender. Doeu o joelho. O que será que eu fiz de pecado? Doeu o joelho, você fala: sai da minha perna, Satanás maldito, vai embora. Amém? Então você fica: será que eu pequei contra Deus? Aí o diabo gosta disso. Você está procurando o pecado. Não procure pecado, mas aquilo que você sabe que tem, abandona. Amém? Continuando. O próximo passo, o quinto passo é crer. Está lá em Romanos 10:9. Romanos 10:9.
Posso ler? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Quando fala confessar, ali não é o teu pecado, ali é reconhecer o que Cristo fez. De vez em quando eu estou indo aqui para Bandeirantes, e no caminho você vê aquele pessoal com as faixas só por causa da iluminação, às vezes um pedacinho de madeira, e o pessoal caminha, que nem outro dia um veio de uma cidade, ele dava uns 150 quilômetros andando, aí põe um carro para levar comida, água, e o pessoal vai andando. Se eu fosse um negócio desse, eu ia dirigindo um carro, irmão, eu não ia andando, nem a pau. Amém? Eu falava, vamos fazer esse negócio. Eu falei, eu vou no carro dirigindo. Eu não ia caminhar tudo aquilo ali. E a pessoa fala assim, isso ali é para pagar uma promessa. Irmão, promessa não se paga, é desrespeito com o sacrifício de Jesus. Quem paga promessa, você está quebrando o sacrifício de Jesus, é desrespeitoso com Deus. Você está entendendo? É tipo ali, você fez algo e a pessoa vai lá e refaz. Imagina, você vai lá e faz um café, eu cato o café que você fez, jogo fora e faço o meu café de volta. Como é que você se sente? Tem uns que jogam café na tua cara, daí fala aí, ó, folgado, né? Mas é verdade, Jesus ele já fez o sacrifício. O preço que foi pago foi alto demais. Amém? Hoje você pode fazer, e se quiser fazer por fé em alguma coisa, faça. Mas não vai dizer que você tem que pagar a promessa para Deus, porque a promessa foi paga por Jesus no Calvário. E ninguém consegue substituir o feito de Jesus. Então o que eu preciso de crer? Saber, Jesus foi o sacrifício pela minha salvação, pela minha cura, pelo milagre que eu preciso, por aquilo que eu preciso hoje para a minha vida. Porque aquilo que você precisa hoje, amanhã muda, não é verdade? O milagre de Jesus, pastor, hoje estou sem, preciso de um valor para pagar uma conta. Jesus sanou hoje, você não ficou rico eternamente, não. Talvez amanhã você precise de uma outra porta aberta, não é? Aquilo é momentâneo, para agora. Resolveu agora, amanhã você precisa de novo. Misericórdia para cada dia. Eu preciso de crer. Então, se com a minha boca eu confesso o feito de Jesus, ele está dizendo ali, em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Então não se sacrifique. Amém? Tenha propósitos. Propósito é bíblico, mas sacrifício não. Amém? O propósito você escolhe. Você coloca coisas que você pode fazer, não coisas que vai te destruir. Não criticando a fé das pessoas, porque não conhecem, né? Então a gente acredita que fazer alguma coisa que é ruim vai fazer bem. Então o que você faz, você tem que fazer bem. Enquanto te faz bem, bem. Se não está te fazendo mais bem aquilo, não é sacrifício. Sacrifício não adianta. E o sexto passo, vamos lá? João 1:12, que é aceitar a palavra de Deus no teu coração. O que é aceitar a palavra de Deus, pastor? É viver ela. Vou errar de vez em quando? Vai. Eu tenho quase 30 anos já na igreja de pastor. Quase 30, está quase chegando lá já. Daqui a pouquinho inteiro 30 já. Comecei aos 16. Vou fazer 44 em breve, está quase 30 ali. Tem 27 anos já nesse caminho. Em 16 anos eu fazia culto em Arapongas e Apucarana. 16 anos de idade, era um moleque. Um dia eu fui fazer um casamento, tinha 16 para 17 anos. A pessoa ligou lá pro líder e falou assim, vocês mandaram um piá de terno aqui para casar a gente. E era realmente, era um piá de terno, 16 anos de idade. Ficaram bravos. Mandaram a criança, né, irmão, para casar. Foi lá em Colorado, me lembro ainda. Aí eu fiquei esperando aí, o pastor fala o casamento, vai embora. Aí o pastor falou, vai embora. Aí o cidadão, você vai embora. Você falou que não queria um moleque para casar você. Aí ele quis o casamento, fez o casamento, deu tudo certo. Até hoje me agradece pelo casamento. Estão casados até hoje, graças a Deus. Se tivesse acabado, tinha falado, foi o piá aqui. A culpa é do piá se dá errado, não é verdade? Se dá ruim, foi porque o pastor era uma criança ainda, né? Não tem nada a ver. E se deu certo, não é por minha causa também. Se deu certo, foi porque ele foi um homem de Deus e ela foi uma mulher de Deus. Amém? Os dois trabalharam por bem. O
O pastor só abençoa com a benção de Deus. O pastor é só ferramenta. O garfo que você usa para poder fazer a tua janta não muda, não. Se tivesse comido com aquele ou com a mão, vai mudar o que na tua vida? O pastor é isso, não é? É só o instrumento. Você comeu que vai fazer diferença para a tua vida. Posso ler? Mas todos quanto receberam, Deus deu para você o poder de ser feito o quê? Filho de Deus aos que creem no seu nome. Então, igreja, crê em Deus e faça parte da família de Deus. Assuma uma família bíblica, uma família de Deus para você fazer parte. E aí sim você vai poder dizer, eu vou entrar no céu. Irmão, vou te dar um conselho para você. Trata bem tua família. Seja um bom marido, uma boa esposa, um bom pai. Ah, mas pastor, nem é meus filhos. Honra melhor ainda, para você não ter motivo para alguém reclamar e falar com Deus e você ser considerado mal. A responsabilidade ainda é maior. Ô pastor, mas se não é meu, aí que a tua responsabilidade dobra. Porque eu tenho que passar um bom testemunho. Amém? E vamos ser cobrados. Tem gente que um dia chega, Deus, olha o que está acontecendo comigo. A Bíblia diz lá em Deuteronômios, o capítulo de Deuteronômios ali em média de 27, 26. Eu vou ver depois certinho e te falo. Você tem que tomar muito cuidado com essas atitudes. Ah, pastor, idoso, cuidado, você tem que tratar bem. Ah, mas não é minha mãe, não é meu pai. Aí que a responsabilidade aumenta. Você foi recebido naquele lar. Então agora é tua família, como pai e mãe, cuida direito. Você vai dar conta para Deus. Amém? Vamos orar? Sentadinho mesmo. Deixa eu pedir a bênção sobre vocês, Pai. Que a salvação, meu Deus, ela aconteça dentro de nós. E que cada pessoa que está aqui, Pai, possa cumprir cada passo da salvação. Se arrependendo, Pai, abandonando o pecado, crendo, confessando e alcançando, Jesus, a sua vitória. Pai, que a salvação do Senhor, Pai, ela esteja presente em cada uma de nossas atitudes. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus.